O assédio moral no trabalho é definido como toda conduta abusiva. E essa conduta pode ser o quê? Por gestos, comportamentos, palavras, atitudes, às vezes até omissões, como a gente vai ver mais na frente, e que a lei que atente por sua perfeição, sistematização contra a dignidade ou a integridade do trabalhador e venha causar uma degradação do ambiente do trabalho, torna aquele ambiente do trabalho hostil, tóxico, realmente degradante. Os pressupostos, né? Essa degradação deliberada do ambiente do trabalho, o assediador quer degradar aquele ambiente do trabalho, tem uma direcionalidade, é dirigido para uma pessoa, para um grupo de pessoas, e tem também a questão da temporalidade, que é a frequência. Mas existe a Convenção 190 da OIT, que, se for ratificada pelo Brasil, vai tirar até mesmo esse requisito da frequência, da repetição sistemática. E o assédio moral interpessoal, né? A gente vai ver aqui que existem dois tipos de assédio moral, o interpessoal e o organizacional. O interpessoal, assédio moral, na verdade, já pressupõe uma relação entre duas ou mais pessoas, né? Já que o assédio moral é direcionado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. E esse assédio moral interpessoal, geralmente, é algo mais, assim, focado, dirigido, né? Uma pessoa, um grupo, e que a gente vai ver por condutas, palavras, ou como uma espécie de perseguição a uma pessoa ou a um grupo. E aí pode ser, né? São condutas negativas, antiéticas, de longa duração, de um ou mais chefes, ou entre colegas, pode ser entre o chefe contra o subordinado, ou entre colegas de trabalho, ou até mesmo o subordinado para o chefe, o que é mais raro acontecer. As modalidades do assédio moral interpessoal. Aí tem o descendente, que é justamente do superior hierárquico para o subordinado, para o trabalhador. Temos o ascendente, que é do subordinado para o superior hierárquico. O horizontal, que é entre colegas de trabalho. E o misto, que é entre chefe, do subordinado e entre colegas de trabalho. Então, pode ser de várias sortes que a gente pensa, né? Ah, entre colegas no assédio? Pode ser também. Haver o assédio entre colegas de trabalho que não tenha uma hierarquia. Aí vem o assédio moral organizacional e institucional, que é algo assim mais sistematizado da organização, tem mais, às vezes, tem a ver com questão de cumprimento de metas, ou o chefe quer que ele age de determinada forma, né? E vem, como a gente fala assim, ele vem capturar a subjetividade do trabalhador, que cada um, ser humano, tem sua subjetividade, e às vezes o chefe, o superior hierárquico, quer realmente captar essa subjetividade, que o trabalhador é claro que sim, tem normas, tem ordens, tem o que precisa ser seguido, e a gente vai ver mais na frente o que é assédio e o que não é, mas é uma forma organizada, sistemática, a gente vai ver aqui numa série de condutas que tornam todo esse ambiente realmente bem hostil, né? Dentro do meio de trabalho, o comportamento tirânico, assediador, legitimado por normas e valores organizacionais. E às vezes vem com essa roupagem, é norma da organização, por exemplo, do conselho, da empresa, é uma norma, mas na verdade tem elementos que desgastam, que tiram realmente a dignidade e a saúde do trabalhador. E o controle dessa subjetividade, ela abrange desde a anuência de regras implícitas ou explícitas da organização, como cumprimento de metas, o controle do tempo de uso do banheiro, métodos de trabalhos, assim, às vezes também há um incentivo à competitividade entre os colegas, que eu quase toda semana faço várias audiências, ouvindo testemunhas, práticas de assédio moral, tanto do interpessoal quanto do organizacional, e a gente vê de tudo, né? Tanto essa questão do tempo de uso de um banheiro, ou às vezes o cumprimento de metas, por exemplo, inferior, tem aquelas facções que aí tem que 60 peças por hora, por exemplo, 80 peças, e aí se o trabalhador levanta o momento, o chefe fica vigiando pelas câmeras, já pergunta, perdeu o quê? Por que está se levantando? Vai no banheiro, já foi no banheiro 3 vezes hoje, está passando mal. Então, e isso não só pode ser tanto esse interpessoal, mas acaba sendo também organizacional, porque ele se dirige a todos. Né? E é o que eu digo, vai capturando essa subjetividade do trabalhador, o trabalhador esquece até que é uma pessoa para praticamente virar uma máquina, né?
E o assédio moral organizacional, as represálias se apresentam como elemento de duplo sistema gratificação-sanção. Tem isso também. Às vezes colocam, por exemplo, no quadro de avisos, né? Aqueles que não cumpriram uma determinada meta, ou pelos grupos de WhatsApp, que hoje também é muito comum, ou se não coloca, não cumpriu a meta, coloca em vermelho, coloca o nome da pessoa. E essa como punição, e às vezes impede de tirar férias porque não cumpriu uma meta, ou de ser promovido, né? Ou de obriga a fazer horas extras. Enfim, são várias sistemáticas que às vezes o assédio moral a gente pensa que é só o grito, a palavra de baixo calão, mas às vezes também são métodos sutis e velados que acabam adoecendo, causando adoecimento dos trabalhadores. Por exemplo, aí também a exigência do pagamento de prendas, como a gente já viu o caso no MPT, já teve vários casos de fazer flexões de braço para aquele que não cumpriu determinada ordem, determinada meta, visto fantasia, dança em cima de mesas, recebe um troféu depreciativo, troféu tartaruga, até o Rubens Barrichello, enfim, né? A criatividade para o mal é grande. Então, são várias formas que às vezes pensa, não, é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. É uma brincadeira que adoece, que causa sofrimento ao trabalhador e que degrada todo o ambiente de trabalho. E aí a proteção legal. O assédio moral, e se não faz parte, não tem uma lei expressamente que trate do assédio moral, uma lei nacional. Já existe o projeto de lei, mas não existe uma lei nacional. Existe uma lei, a 11948, que veda empréstimos do BNDES a empresas que pratiquem assédio moral. Mas não existe uma lei nacional, mas o nosso ordenamento jurídico já tem um arcabouço, tem várias normas que proíbem essa prática, né? Começando pela própria Constituição, como tem aqui no Cordel, o Código Civil, a CLT, e até o próprio Código Penal, que veda algumas práticas, né? Então, como eu já disse, já tem projetos de lei sobre o tema, mas ainda não foram aprovados. Mas existem também leis e projetos no âmbito municipal e estadual, que eu vou até aqui mostrar, vou trazer para vocês uma lei daqui do estado do Rio Grande do Norte. Pode voltar. Uma lei do estado do Rio Grande do Norte que aplicava ao executivo, né, os servidores do executivo, mas que eu trouxe aqui para a gente refletir e mostrar que, assim, ter por uma base, né, que a gente pode ter por uma base para essa mediação dessa conduta. E também tem os acordos e convenções coletivas, como aí o presidente, né, está acostumado, todos vocês estão acostumados a firmar esses acordos, o doutor Cláudio, com certeza, participa de vários acordos e convenções, e pode ser previsto isso também nesses acordos e convenções coletivas. E é essa lei estadual 11.902, de 10 de setembro de 2024, que dispõe sobre medidas de enfrentamento ao assédio moral. E aí ela traz a conceituação, né, e é aplicado, como disse, aos seguidores do executivo, mas já é um avanço, é uma lei aqui no âmbito estadual que pode ser tirada como, tempo, vamos dizer assim, no caso prático, por analogia. Né? Traz o assédio moral, traz o assédio sexual e outras formas de violência, como a violência política, violência de gênero, violência patrimonial, importunação sexual e discriminação e outras formas de violência. E aqui é importante fazer um adendo que tem também o assédio eleitoral, que é uma espécie de assédio moral. Que, por exemplo, quando o que a gente viu, infelizmente, isso apareceu muito, o voto de cabresto voltando, né? Que o empregador obrigava o funcionário a votar em determinado candidato, senão seria demitido. A gente teve notícia de empresa que colocou uma urna fictícia. Não, é uma urna só um teste para você fazer aqui. E aí chamava os funcionários, fazia fila. E vamos lá, vocês vão colocar o voto, quem vocês vão colocar para prefeito, para vereador. Para depois olhar e saber se era o candidato do empregador. Então, veja, ou também filmar ano passado eu filmei um TAC, um empregador que filmou os empregados lá na fábrica, para que eles falando sobre o apoio ao candidato dele, que isso é uma coação também. O empregador está ali com medo de perder o emprego. Claro que ele vai dizer que vota no candidato do empregador. E essa lei traz as medidas de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, com formações contínuas,
incentivar a participação e o diálogo entre a equipe por parte dos gestores. Por que que eu trouxe essa lei? Porque pode servir para os conselhos pegarem como uma base para instituírem códigos de ética, códigos de conduta em cada conselho e que tenham também, levem isso, né, para tanto no âmbito do conselho, para os servidores, e que levem mais adiante, sirvam como multiplicadores para que, né, divulguem essas questões. Então, divulgação clara das atribuições dos cargos e tarefas, como a coibição do desvio de função, estabelecer políticas internas de gestão de pessoas, voltada à humanização do ambiente e relações de trabalho, atentar ao ambiente aos colegas de trabalho, observando o seu comportamento das pessoas ao redor. E aí, como agir se presenciar casos? Aí essa lei ela já traz como a vítima deve agir e no governo do estado ele instituiu um canal de denúncia para contra assédio moral. E que foi feito também agora pelo Conselho, eu vi aqui, né, disponibilizando o WhatsApp, que é muito importante. Que existe um canal de denúncia e que haja uma apuração realmente séria dessas denúncias. Porque às vezes o que acontece, tem o canal, apura, mas às vezes quem acaba sendo punido é o trabalhador que denunciou, o trabalhador que foi vítima, né? Então, tem a lei, então, o tratamento da denúncia vai ser realizado por uma equipe multidisciplinar, composta de profissionais da área da saúde, psicologia, direito, serviço social, entre outros. E aí vamos entrar para as formas de expressão do assédio moral. Trazer alguns exemplos para que a gente possa pensar se a gente já vivenciou, se já presenciou, para saber identificar esse assédio moral, né? Primeiro, retirar a autonomia do trabalhador. Às vezes isso acontece, o trabalhador retirar a autonomia dele, não permitir que ele faça nada sem ser por ordem, sem ser sob vigilância constante, contestar a todo momento as decisões do trabalhador, tudo que ele fala é contestado, é criticado. Agora, sim, é claro que quando você percebe que há esse excesso, às vezes você tem uma crítica realmente que é válida, que é construtiva, não é o caso. Sobrecarregar o funcionário de novas tarefas, e às vezes com o sentido mesmo de degradar o ambiente do trabalho, ou você sobrecarregar esse trabalhador até mesmo para forçar uma demissão, algo desse sentido. Retirar o trabalho que normalmente competia aquele trabalhador ou não atribuir atividades. Essa semana eu fiz uma audiência e um dos relatos era esse, que o trabalhador chegou lá e foi reintegrado e foi demitido, na verdade, e aí ele tinha estabilidade, foi reintegrado e quando chegou ficou 6 meses sem o computador. Então, sem o computador, ele não tinha como fazer as atividades dele. Então, foi uma espécie do assédio moral. Deixaram lá no canto, sem as atividades, para que ele mostrasse assim que ele não tem atribuições, né? Uma forma de isolar o trabalhador. Ignorar a presença também foi um desses relatos, né? Ignora, passa, não fala com a pessoa, ignora, não dá tarefas. Enfim, passar tarefas humilhantes também é uma forma de assédio. Falar com o empregado aos gritos, que isso aí também é muito comum, gritos, ofensas, palavras de baixo calão, desqualificar o trabalhador, dizer que ele não sabe o que está fazendo, não sabe fazer nada, chama palavras como burro, né? Enfim, então, várias espécies. E espalhar rumores a respeito dos funcionários. A fofoca, né? Que às vezes a fofoca pode chegar também quando tem essa intenção de degradar o ambiente também. Outras formas, isolar fisicamente o trabalhador para que ele não se comunique com os demais colegas. Isso acontece muito também. Isola numa sala e não permite que ele tenha contato com os demais colegas. Desconsiderar ou ironizar injustificadamente as opiniões da vítima. Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas em um curto prazo e sem qualquer justificativa, de forma desnecessária. E determinar um prazo também desnecessariamente curto para a finalização do trabalho. Manipular informações, por exemplo, deixando de repassar as informações para o funcionário. Como é que você vai fazer sua atribuição se você não recebe a orientação, uma informação necessária? Então, às vezes é isso, manipula a informação, deixa de repassar para que o funcionário, como se ele fosse incompetente, né, para passar essa imagem que ele é incompetente, que não exerce suas atividades. Vigiar excessivamente o empregado, como desse caso que eu falei dessa fábrica, que a câmera fica lá,
fica vigiando, se o trabalhador levanta-se por um segundo, já vai atrás, perguntando se ele perdeu algo da mesa, fora da mesa dele. Limitar o uso do banheiro e monitorar o tempo que ele fica no banheiro, isso também é uma forma de assédio moral. Divulgar boatos ofensivos sobre a moral do empregado e instigar o controle de um empregado sobre o outro, né? Como fora do contexto da estrutura hierárquica, espalhando assim a desconfiança. Essa semana, um dos casos que eu peguei também era isso. Um superior colocava um estagiário para ficar vigiando o empregado. E sempre que o empregado ia fazer alguma coisa, ficava perguntando: ei, cadê suas atividades? E é que é toda hora. E no meio das pessoas, né? Isso também tem essa questão, acontece muito no meio das outras pessoas, constrangendo de outros colegas ou de clientes, e gerando assim essa desconfiança entre os colegas. Aí a vítima até relatou isso, disse assim, ele ficava perguntando suas atividades. É como se eu não estivesse fazendo, mas eu estava fazendo minhas atividades. Só que a forma como ele falava, parecia que eu não estava fazendo nada, né? Então passava para o colega uma sensação de que eu era incompetente, de que eu não fazia nada, sem ser a realidade. Agora, o que não é assédio moral e é lícito, ou seja, é permitido pelo ordenamento. E aí temos o exercício regular do poder diretivo, e a gente fala muito, tanto em relação aos conceitos, principalmente dos trabalhadores vinculados à CLT, nas empresas privadas, que o empregador ele tem, sim, o seu poder diretivo, o poder de direção do negócio, o gerente, por exemplo, de gerenciar. Só que isso tudo tem que ter cuidado com os abusos. Porque quando a gente fala em assédio moral, é porque a gente está indo para o lado do abuso, está passando desse poder regular, está indo já para uma conduta abusiva. E aí o poder resilitório, que é como a gente está falando das empresas privadas, né? O poder de encerrar o contrato e demitir sem justa causa, por justa causa e sem justa causa. E aí, em nome dos conceitos, como o presidente Dantas falou, tem regras próprias que precisam ser cumpridas, como nos entes públicos, né? Uma abertura de um procedimento administrativo que precisa ser observado de acordo com as normas vigentes. A utilização de sistemas defensivos e faculdades de controle geral, observado os direitos fundamentais dos trabalhadores. É preciso sempre ter em mente que o trabalhador é uma pessoa que tem a sua dignidade, tem seus direitos fundamentais. Então, é permitido colocar câmera? É permitido, só que precisa comunicar ao trabalhador, avisar que ele está sendo gravado e também ter cuidado com esses locais. Por exemplo, vai colocar no banheiro, né? Em alguns ambientes que mais íntimos, então tem que ter esse cuidado com essa vigilância. E outras faculdades discricionárias do empregador, como investir em tecnologia, em determinadas áreas de produção e não investir em outras. Então, está tudo dentro aí do poder diretivo do empregador. Exigir o cumprimento, né, dos deveres, isso tudo também é lícito. É o que eu digo. Agora, quando vai para o abusivo, aí é que entra a questão da ilicitude do assédio moral. Agora, e o que não é assédio moral, mas é ilícito, ou seja, não chega a configurar assédio moral, mas ainda assim é ilícito, não é permitido pelo ordenamento, pelas nossas leis. A gestão por injúria, que geralmente a gestão por injúria é mais voltada assim, para todo mundo, né? Para todo mundo, assim, para todos os trabalhadores, não é um grupo tão mais focado, o empregado ou o grupo. Mas o Poder Judiciário tem dado o mesmo tratamento que o assédio moral, na verdade. Então, as agressões pontuais, que até foi citado, né? Às vezes tem um conflito pessoal entre um colega e outro, um desentendimento, questões pessoais, foi algo pontual, aí não é assédio moral. Agora, pode ser ilícito, por exemplo, se a pessoa fala uma injúria, uma palavra ofensiva, uma agressão, aí sim vai ser resolvido no âmbito civil, do criminal também, mas não chega a configurar um assédio moral. Aí o exercício abusivo do poder diretivo, que aí tem alguns casos que tem esse abuso, mas não chega a ser um assédio. Por exemplo, obrigar o trabalhador a fazer horas extras, né? Olha, se você não fizer horas extras, você nem precisa vir amanhã, você vai ser demitido. Então, isso é o poder abusivo, né? Não chega a ser o assédio moral. Agora, se repetir com constância, e pode chegar a ser. Mas aí também é ilícito, porque o empregador não pode obrigar o trabalhador a fazer horas extras.
e o desrespeito aos direitos dos trabalhadores e dos servidores, né? Que às vezes, por exemplo, nega algum direito é negado, algo não acontece de acordo lá com o que está previsto no direito, não é assédio moral, mas também é lícito porque os direitos precisam ser cumpridos. E aí a gente entra até que no Cordel, né, falou muito bem para os efeitos. Por que que a gente fala em assédio moral? Existem efeitos nefastos, principalmente para a saúde do trabalhador. Existe para todo o ambiente, torna o ambiente tóxico, hostil, mas também para a saúde do trabalhador. E são vários os efeitos. E às vezes o trabalhador nem percebe que tem, né, esses sintomas em razão do assédio moral sofrido. Por exemplo, temos a depressão, a angústia, o estresse, crises de competência, crises de choro, mal físico, mal-estar mental, cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho, irritação constante. Em um dos depoimentos, há alguns meses que eu ouvi, aí o trabalhador dizia que antes era bom, só que aí depois chegaram lá, colocaram os gerentes que faziam muita pressão, ficavam chamando o trabalhador de burro, de incompetente, cobrando coisas que não precisava. E ele disse assim: olha, antes de trabalhar aqui nessa empresa era um céu, agora virou um inferno. Olha a expressão que ele usa. Ele disse: eu acordo todo dia e já quero, quando eu penso que vou para o trabalho, eu me desespero. Então, eu imagino, né? O ambiente de trabalho é o ambiente que a gente fica por muitas horas do nosso dia. Às vezes a gente convive mais com os colegas de trabalho do que com os nossos familiares. E você está num local que você não quer estar, assim, que é horrível, que você se sente, né, como ele falou, no inferno. Imagine o sofrimento, o mal-estar que não traz para esse trabalhador. E aí traz insônia, alterações do sono, pesadelo, diminuição da capacidade de concentração e memorização, isolamento, tristeza, redução da capacidade de se relacionar com outras pessoas. Eu já escutei depoimentos que os trabalhadores falam: olha, o trabalho me desgastou tanto, foi tão horrível que eu chego em casa, eu quero me trancar no meu quarto, eu quero ter conviver com meus familiares, por todo aquele estresse sofrido. Aí, sensação negativa em relação ao futuro, mudança de personalidade, reproduzidas condutas de violência moral. Isso acontece também, já peguei casos assim, que às vezes um trabalhador acaba assediando o outro, porque ele já está sendo assediado pelo chefe, e ele vem e repete essas condutas abusivas também já com outros trabalhadores, né? Aumento de peso, emagrecimento exagerado, aumento da pressão arterial, problemas digestivos, tremores, palpitações, crises de ansiedade. E a gente tem visto assim um aumento, né? O doutor Cláudio já deve ter falado, um aumento de afastamentos por questão de saúde mental, em relação a, em razão do trabalho, tem aumentado assim enorme, né? E para os empregadores, eles precisam olhar até o ponto de vista deles, se eles quiserem olhar o absenteísmo, porque que gera o afastamento dos trabalhadores, a falta, e para a economia, né, para o próprio INSS, né, são milhões por ano que isso representa. Sem contar, claro, primordial que é a saúde do trabalhador. E a redução da libido, sentimento de culpa, pensamentos suicidas, uso de álcool e drogas, enfim, são muitos efeitos que isso causa nos trabalhadores. E aí vem a pergunta, né? O que fazer diante do assédio? E aí nós temos as medidas repressivas e preventivas. Como medidas preventivas, para a vítima, o que a vítima pode fazer? Primeiro, resistir, né? Porque eu acredito que o primeiro pensamento é sair daquele local, não aguento mais, vou sair daqui. Mas o que ele pode fazer? Resistir e anotar todas as informações. Anotar o dia, a hora, o que aconteceu, quem estava presente, quem foi que praticou assédio, o nome do assediador, o nome das testemunhas, é, a hora, o local, o setor em que ocorreu. Dar visibilidade, procurando a ajuda dos colegas, principalmente daqueles que testemunharam o fato ou também sofreram humilhação, sofreram o assédio do agressor. E também evitar conversas sem testemunhas com o agressor, né? Procurar não estar sozinho no mesmo local com o agressor. Procurando sempre estar presente sempre estar com alguma testemunha presente. E aí, pedir por escrito explicações, né?
Pode fazer a denúncia também e pedir por escrito explicações sobre o ato agressor e manter uma cópia da carta sobre as explicações do departamento pessoal ou do setor de RH. Se for possível, deixar essa carta enviar pelos correios, registrar o recebimento. Quando os atos que caracterizam o assédio acontecem próximo a uma câmara, pedir essa filmagem, procurar o sindicato, né, entra o papel importante dos sindicatos, e relatar o acontecido para diretores e outras instâncias, como médicos e advogados, buscar o apoio dos familiares e amigos e colegas, pedir esse apoio, também, se possível, um apoio psicológico, né, para que possa ter essa base, esse fortalecimento, para que ele não se sinta tão sozinho. A testemunha. O que uma testemunha pode fazer? Eu não sofri o assédio, mas fui testemunha. A testemunha, primeiro, ela superar o medo, porque muitas vezes, né, a pessoa tem medo de testemunhar e depois ser perseguida também. E ela tem essa empatia, essa solidariedade com o colega. Se ela testemunhou, realmente ela servir para depor, quando for chamado, seja pelo sindicato, seja na justiça, seja perante o Ministério Público do Trabalho, depor para relatar o que realmente aconteceu. E a testemunha ela não vai inventar, ela vai dizer o que realmente aconteceu, o que ela presenciou. Não esquecer que o medo reforça o poder do agressor, não é? Você poderá cooperar das seguintes formas: oferecer apoio à vítima, se disponibilizar como testemunha, procurar o sindicato e relatar o acontecido, apresentar a situação a outros colegas, solicitar uma mobilização e comunicar ao setor responsável, o superior hierárquico ao assediador. Se esse assediador tem um superior hierárquico, comunica esse fato, né, para o superior dele. Sim, empregadores. E o que os empregadores, e aí entre os conselhos, o que os conselhos podem fazer? Primeiro, parabenizar pela campanha, pode começar realmente por campanhas, treinamentos, campanhas anuais, entrega de folders, treinamentos com profissionais, por exemplo, com psicólogos, né, que podem tratar sobre esse tema, explicar o que é o assédio moral, o que a pessoa pode fazer, treinamentos bem mais longos, com o assediador também, e também uma forma preventiva antes mesmo que o assédio aconteça, com todos os profissionais. Informar a existência do assédio, o que é. E também fazer o canal de denúncia. O canal de denúncia é muito importante, e aqui tem um Sincercom, né, já estabeleceu o seu canal aqui, é o WhatsApp. Isso. Pronto, pelo WhatsApp, não é? Tem que ter esse canal de denúncia e tem que ter também uma forma de tratamento dessa denúncia. Vai fazer o quê quando essa denúncia chegar? Então já tem que ter um cronograma, um organograma, vamos dizer assim, para o tratamento dessa denúncia. É importante também, tanto as empresas quanto os conselhos, até o sindicato também tem um código de conduta, um código de ética, que mostra o que é permitido, o que não é permitido, o que é lícito, o que não é na empresa. E aí traz as questões do assédio moral também, o que é permitido, o que não é, e divulga esse código de conduta para todos os profissionais. E aí as medidas podem ser resumidas, né? Um gerenciamento proativo, então tem que se antecipar, até mesmo antes que isso aconteça, ou se acontecer, realmente não colocar para debaixo do pano, dizer não foi nada, é porque é assim mesmo, é a política da empresa. Não, rever e ver o que está errado, o que pode melhorar e como tornar aquele ambiente mais sadio. Inclusive, né, agora vai ter ser obrigado na NR1, a norma regulamentadora, trazer os riscos psicossociais. Os riscos psicossociais já são vistos que devem ser previstos nos programas de saúde, por exemplo, programa de gerenciamento de riscos, mas agora é obrigatório trazer. Então, o assédio moral é um desses riscos, né? Então, trazer espaço de confiança para o trabalhador realmente se sinta confiante para denunciar e falar o fato. Código de ética, como eu falei, e um processo de educação como um todo. E as medidas repressivas. Primeiro, a denúncia, não é? Que tem esse canal de denúncia, um espaço de confiança, exemplo de urnas de sugestão. É importante que essas situações sejam relatadas desde a sua origem, né? Aconteceu, já ir relatando. Ultrapassada essa etapa sem solução rápida e efetiva, fazendo denúncia para os sindicatos. Os sindicatos são importantíssimos, vou trazer mais à frente o TED, para essa colheita dessas informações, para essas apurações, para as tratativas junto com
os conselhos, com as empresas. Sim. E, paralelamente, pode também se apresentar a denúncia ao Ministério Público do Trabalho. E as consequências para o assediador. Primeiro, nós temos a consequência do âmbito criminal, porque, por exemplo, se houver uma agressão física, pode ser, né, imputado aí o crime de lesão corporal, a partir de 129 do Código Penal. Se for um injúrio, uma difamação, uma calúnia, um crime contra a honra, pode também a parte que foi vítima procurar a delegacia, abrir um termo circunstanciado de ocorrência para apurar essa denúncia, né, e serão adotadas as medidas no âmbito criminal, na esfera criminal. Também pode ter o constrangimento ilegal, ameaça, pode ocorrer. Na esfera trabalhista, o assédio moral praticado pelo empregador ou qualquer dos seus prepostos autoriza o empregado a deixar o emprego e pedir a rescisão indireta, que é do artigo 483 da CLT, que é uma das hipóteses. O que é rescisão indireta? O empregado sai, né, ele pode pedir para sair, ou ele pode tanto sair logo, ou assim que ajuizou a ação, ou esperar pela decisão, mas pedir essa rescisão indireta, que seria como uma despedida, uma demissão sem justa causa, que ele teria todos os direitos cabíveis de uma demissão sem justa causa. Não seria, por exemplo, que quando a pessoa perde a demissão, com justa causa, perdem os direitos, né? E tem, além disso, entrar na justiça de forma individual, pedindo uma indenização por danos morais, com base, inclusive, no Código Civil. Pode passar. O artigo 932, os seguintes, né, que trata o que é o ato ilícito. E aí pode pedir essa indenização por dano moral e, de repente, até por danos materiais. Por exemplo, quando ele teve que fazer um tratamento psicológico, por utilizar medicamentos, né, inclusive pedir esse ressarcimento. E a importância da atuação dos sindicatos aí na defesa dos trabalhadores. Primeiro, dar um apoio psicológico, procurar uma equipe multidisciplinar que possa dar um apoio psicológico para o trabalhador, porque realmente isso causa, como a gente já viu ali daqueles efeitos, causa muito sofrimento, até mesmo depressão, pensamentos suicidas, crise de ansiedade, pânico. Então, é importante que tenha esse acompanhamento psicológico. Pode também oferecer uma mediação no caso de conflitos intensos, às vezes até no assédio moral organizacional. No assédio moral organizacional pode procurar uma mediação para tentar resolver essa questão. E em casos que a mediação não resolva, ou casos mais graves, procurar também uma ação judicial. O próprio sindicato pode ajuizar a ação tanto para buscar a punição do assediador, quanto para pedir uma indenização para a vítima. E também tem a atuação do Ministério Público do Trabalho, que aí, quando chega uma denúncia, a gente, tendo os elementos de denúncia, a gente abre o inquérito civil e já apura extrajudicialmente, no âmbito lá do próprio Ministério Público, apura elementos, ouve testemunhas e, verificada a prática do assédio, a gente chama a empresa para propor um termo de ajuste de conduta, onde ela geralmente se compromete a não praticar esses atos abusivos, ofensivos, também abrir o canal de denúncia, fazer treinamentos, a gente coloca todas essas obrigações para que ela se adeque à sua conduta, e nos casos que ela não aceita, ou mais graves, e aí a juíza pode ajuizar também uma ação civil pública por todos esses pedidos, e além disso pedindo uma indenização por dano moral coletivo. Porque o Ministério Público do Trabalho atua mais dessa forma na coletiva, buscando a coletividade, fazer cessar essa conduta e buscando uma reparação para o coletivo, né? Aí, se a pessoa, como eu disse, não impede, mesmo a gente ajuizando a ação civil pública, não impede que a vítima ajuize uma ação individual, uma reclamação trabalhista, que vá lá na justiça e peça uma indenização individual, indenização para ela. É isso, espero ter esclarecido e fico à disposição para dúvidas. Obrigada.